Olá, eu me chamo Tibele. Sou morador da cidade de Teresópolis, que fica localizada no estado do Rio de Janeiro. Então, no ano de 1984, eu e alguns amigos costumávamos viajar em todos os verões ao Parque Nacional, que fica localizado no local norte-americano no estado do Arizona, no famoso Grand Canyon. Então, nesse lugar exuberante, com os amigos, costumávamos ficar acampados em todos os verões e passávamos alguns dias por lá. Porém, havia locais que a gente não havia explorado, e de forma que já estávamos cansados de todo o verão acampar no mesmo local. No verão de 84, decidimos viajar para lá e explorar aquele local, fazendo nosso acampamento mais afastado e mais isolado. Comecemos a seguir por locais de difícil acesso, mas mesmo assim a gente estava adorando muito. Foi quando encontramos uma trilha. A gente menos esperava avistar aquela trilha naquele local, pois era um local de difícil acesso, um local mais alto e também mais isolado, uma elevação bem mais elevada da onde que a gente costumava ficar acampado. Seguindo aquela trilha, foi quando avistemos um homem que estava em cima das rochas, observando o nascer do sol. E naquela hora eu perguntei ao homem: "Boa tarde, senhor. O senhor também está fazendo seu acampamento aqui?" E o homem respondeu: "Não, eu estou só de passagem." E eu segui a perguntar ao homem: "O senhor poderia recomendar algum local que podemos fazer nosso acampamento para que possamos passar alguns dias por aqui?" O homem respondeu: "Posso recomendar um local, mas que seja bem afastado daqui e que seja em um lugar mais alto." E o homem continuava de costas observando o nascer do sol. Então escutemos aquilo que o homem tinha falado e comecemos a seguir em frente àquela trilha, seguindo numa parte mais alta e mais afastada daquele lugar onde o homem estava. Após falar com aquele homem, cheguemos numa parte mais alta daquelas montanhas. Fiquemos numa distância de 800 metros da onde estava aquele homem. Era uma parte bem alta, uma vista maravilhosa. E nesse lugar montamos nosso acampamento. Com aquela vista maravilhosa, com aquela ampla visão, conseguimos avistar aquele homem de uma longa distância. Continuava parado em pé em cima das rochas. Mas o homem tinha uma atitude estranha. Ele mal sequer montava seu acampamento. Estava parado em pé no mesmo lugar. Naquela manhã as horas se passavam e aquele homem continuava parado em pé no mesmo lugar. E as horas se passaram. Logo veio o final de tarde. O sol já estava se pondo e a noite já estava chegando. E após a noite ter chegado, a noite estava espetacular. A lua estava muito grande naquele céu. Iluminava nosso acampamento ao alto daquela montanha. E naquela linda noite, ao se passar de muitas horas, quando era por volta de 3 horas da madrugada, muito abaixo da altura que estávamos acampados, se formou uma enorme neblina.
que cobria toda a região abaixo da gente, que mal conseguimos enxergar que havia lá embaixo. Então comecemos a escutar um som, mas era um som bizarro. Um ruído do animal que a gente nunca tinha escutado até então, que estava lá embaixo, sobre aquela neblina. Naquele momento, fiquemos todos preocupados com aquele homem. Aquele homem que estava descosta, que tinha uma atitude estranha, mas que estava só lá naquelas rochas lá embaixo. Como estávamos em maioria, decidimos todos descer até lá, para ver como estava aquele homem. Não sabíamos que tipo de animal era aquele que estava lá embaixo, rosnando. Mas mesmo assim, comecemos a descer até lá, para ver como estava aquele homem. Então comecemos a descer, seguindo aquela pequena trilha com aquele local de pequeno acesso, pois mal dava para enxergar o que estava à nossa frente. Aquela neblina cobria tudo. Há algum tempo caminhando naquela trilha, já estávamos próximos daquelas rochas onde estava aquele homem. E novamente comecemos a escutar aquele som bizarro. Ao se aproximar, em meio à dificuldade naquela neblina, percebemos que havia algo naquelas rochas que o homem estava. E comecemos a se aproximar um pouco mais perto, para tentar ver melhor o que era. Mas comecemos a olhar, e não se tratava daquele homem. Sim, um tipo de animal que estava encurvado, devorando algo. Naquele momento estávamos todos apreensivos e fiquemos em pânico. Estávamos imaginando que talvez seria aquele homem que aquele animal estava devorando. Mesmo em pânico e também assustado, estávamos parados ali. Foi quando aquele animal parou de devorar o que estava devorando e se virou, olhou em nossa direção. Naquele momento fiquemos mais assustados, pois o que avistemos não se tratava de um animal qualquer. Sim, algo monstruoso, uma aberração. Aquilo teria partes do ser humano com partes de um monstro. Naquele momento, comecemos a correr naquela trilha de volta, retornando para o nosso acampamento, subindo aquela montanha. E naquela hora, todos correndo em pânico e todos assustados, finalmente conseguimos chegar até o alto da montanha no nosso acampamento. Fiquemos todos próximos um do outro. Estávamos todos assustados. Para nossa sorte, aquele monstro não veio atrás da gente, mas continuava lá embaixo naquela neblina. Continuava fazendo aquele som bizarro. Naquele momento, fizemos uma enorme fogueira próximo das barracas e fiquemos todos ao redor da fogueira. E aquele monstro continuava fazendo aquele som bizarro. Se passando algumas horas naquela madrugada aterrorizante, o céu já estava clareando. E aquele monstro parou com aquele som bizarro. E aquela neblina já começou a desaparecer. E logo o sol começou a nascer. Mas mesmo assim estávamos todos em pânico. De forma alguma a gente queria continuar acampado naquele lugar. Porém, para sair daquele lugar, teríamos que seguir a trilha descendo para baixo. E a gente teria que passar pelas rochas. E era o único caminho para que a gente saísse daquele lugar.
mas estávamos ainda com medo, embora já estava o sol nascendo. Então, após o sol nascer, tomemos coragem e comecemos a descer aquela trilha. Seguindo adiante, descendo alguns metros daquela trilha, estávamos se aproximando daquelas rochas. E foi quando, sob aquelas rochas, avistemos restos mortais de algo que estava coberto de sangue sob aquelas rochas. Então, mesmo com medo, a curiosidade me consumia. Eu logo já imaginava que seriam os restos mortais daquele homem, talvez sendo atacado por aquele monstro que estava devorando algo naquelas rochas. Ao se aproximar daquelas rochas, aqueles restos mortais não se tratava de ser humano, sim de algum animal que foi devorado. Naquela hora, rapidamente, eu me afastei daquelas rochas. Logo comecei a falar para os meus amigos. E eu e meus amigos comecemos a seguir aquela trilha, saindo bem rápido daquele lugar. Após ter acontecido a situação aterrorizante, eu e meus amigos contemos para outros amigos, mas ninguém não acreditou na gente. E a gente nunca mais fizemos acampamento. Então nossas viagens de entretenimento era só de ir para a praia e passar a noite em algum hotel. De forma alguma, nunca mais fizemos acampamento. Mas eu e meus amigos fiquemos a se perguntar que aquele tal monstro talvez seria aquele homem. Que aquele homem se transformava naquilo. Eu não sei explicar bem, mas eu posso deduzir que aquele homem se transformava num lobisomem. E esse foi o meu relato, que se chama A Neblina.